O que levou as entidades a ingressarem com essa ação são os programas televisivos de algumas religiões chamadas neopentecostais que, a pretexto de veicularem o seu proselitismo religioso, acabam propagando o ódio, a intolerância, a discriminação contra as religiões afro-brasileiras. Não há dúvida nenhuma de que uma religião pode ter acesso a um veículo de comunicação importante como é a televisão, para dizer do que ela representa de bom, etc. O que as religiões, entretanto, não podem, aliás, o que ninguém pode, é utilizar um veículo com a importância que a televisão tem para propagar o ódio, que é o que acontece. Todos os males, segundo esse discurso dessas religiões, todos os males da humanidade se deveriam ao diabo. E o diabo é associado às religiões afro-brasileiras. Então, nós não podemos concordar, isso é alguma coisa rigorosamente contrária à Constituição, e isto tem consequências práticas. Agora mesmo nós vimos, algumas semanas atrás, no Rio de Janeiro, uma menina sendo apedrejada nas ruas por ser do candomblé. Isso é uma barbárie, tá certo? Quer dizer, então, não é só que há um programa de televisão ou há programas de televisão que veiculem a discriminação, o ódio contra o candomblé e a Umbanda. Isto leva, além de ser um discurso, isto leva as pessoas a atacarem os templos, a atacarem os indivíduos. Portanto, isso é absolutamente contrário à lei, enfim, criminoso, e o Estado tem que reprimir esse tipo de manifestação. Veja que essa ação, nós ingressamos com ela em 2004. Lá se vão, portanto, 11 anos. Nesse período, houve uma série de incidentes processuais, até que há 2 meses, um juiz federal de primeira instância aqui em São Paulo, aliás, uma sentença belíssima, que dignifica muito o poder judiciário, decidiu que as 2 emissoras, à época apontadas na ação, como réus, que foram a Rede Record e a Rede Mulher de televisão, têm a obrigação de veicular 4 programas de 1 hora de duração cada um, no horário nobre, entre 21 e 23 horas, e cada programa desse vai ter 2 inserções. Portanto, nós estamos falando de 8 programas na Rede Record, no horário nobre, e 8 programas na Rede Mulher. E são programas, e além disso, no dia anterior ao início dessa veiculação, o juiz fixou 3 chamadas, uma no período da manhã, no período da tarde e uma à noite, por meio dessas inserções, então, as religiões afro-brasileiras poderão exercer um direito de resposta a esses ataques. Frequentemente, seja por abordagem textual, verbal, direta, ou seja por metáforas, por neologismos, é muito comum se usar terreiro de feitiçaria, terreiro de macumbaria, mãe de encosto, pai de encosto, etc. As abordagens ainda são abordagens diretas, quer dizer, acho que mudou alguma coisa, mas no substancial, esses programas continuam diariamente induzindo, incitando os seus telespectadores a atacarem, a odiarem, a discriminarem as religiões afro-brasileiras e seus adeptos. Quer dizer, esta que é a questão fundamental. Quer dizer, veja, não é possível num país como o nosso, que esta rica geografia de identidades culturais, étnicas, raciais, religiosas, etc., todas as religiões devem conviver num espaço com um espírito de respeito recíproco, orientadas por uma cultura de paz, de convivência harmoniosa. O sentimento religioso é algo absolutamente valioso para o indivíduo, inclusive para os brasileiros, que são alguma coisa em torno de 10% dos brasileiros, que não professam religião alguma. E são brasileiros como todos os outros,
que professam alguma religião. Então, o sujeito, enquanto houver no Brasil uma pessoa sendo violentada, como nós vimos, estamos cada vez tendo mais notícias, as pessoas invadem terreiros, as pessoas apedrejam terreiros de Umbanda, as pessoas apedrejam crianças, professores, alguns, violentam, constrangem, humilham crianças na escola. Imagina, quer dizer, a pessoa ali, a criança naquela idade totalmente indefesa na escola, sendo humilhada por ser do candomblé ou da Umbanda. Isso é inadmissível. Portanto, muito mais importante, eu diria, do que essa resposta, é o Brasil se dar conta que nós precisamos começar, e é um dever do Estado brasileiro, fomentar uma cultura de paz, não é? Há um outro aspecto que também me parece importante é a ideia de que numa sociedade plural, numa sociedade plurirreligiosa como a nossa, os meios de comunicação, a rigor, não deveriam ser utilizados por religião alguma. Mas já que são utilizados, porque tem também um caráter comercial, essa religião não pode e não tem o direito, e a nossa mais alta corte, que é o Supremo, já entendeu que uma coisa é o uso da liberdade de expressão. Eu posso usar a liberdade de expressão para falar sobre a religião? Posso. Mas quando eu começo a usar a liberdade de expressão para incentivar o ódio religioso, o racismo, já não é uso, senão abuso da liberdade de expressão. Do ponto de vista estritamente legal, já desde final do século XIX, o Brasil, desde a nossa primeira Constituição Republicana de 1891, o Brasil é um Estado laico. Significa, Estado laico é um Estado que separa. Uma coisa é a esfera de valores da religião, fiel. Outra coisa é a esfera de valores civis, do Estado, do cidadão. Eu sempre lembro que a opção religiosa é algo de natureza privada e que o Estado não pode se intrometer, se miscuir. Ao Estado não interessa se eu professo uma religião ou não, se eu tenho uma religião A ou B ou C. O Estado laico é isso, é o Estado que o sujeito é considerado pela sua condição de cidadão e não pela fé que ele tem ou não tenha. Portanto, há uma separação entre Estado e religião. A Constituição assegura ampla liberdade de crença, de culto, de liturgia e de organização religiosa. Todas as religiões, portanto, do ponto de vista jurídico, são rigorosamente iguais e todas devem ser tratadas com consideração, com respeito, com devido acatamento. E, de outro lado, também a Constituição proíbe a discriminação religiosa, ou seja, ninguém pode ser privado de direitos, do direito ao trabalho, do direito à educação, o direito à incolumidade, à sua integridade física e moral, por professar ou não professar uma religião. Esse direito de resposta tem esta ação sobre a qual nós estamos falando aqui, ela tem um aspecto importante. Como ele é a primeira vez que o judiciário determina, decreta, proclama, que sentencia que uma religião não pode abusar da liberdade de expressão para atacar as religiões afro-brasileiras ou outra religião qualquer, ele vai obrigar as religiões que se utilizam da televisão ou do rádio a conterem esses ataques. Quer dizer, então ele não é um ponto de chegada, eu diria, ele é um ponto de partida. Daqui para frente, esses programas televisivos vão ter que, de fato, passar a respeitar a diversidade religiosa. Nem vou dizer respeitar as religiões afro-brasileiras, mas respeitar a diversidade religiosa. Há uma lei federal, o Estatuto da Igualdade Racial, até talvez fosse interessante também a gente um dia fazer um programa sobre essa lei, que está completando agora 5 anos. E o Estatuto da Igualdade Racial prevê que é obrigação do Estado brasileiro coibir a intolerância religiosa. Ou
seja no plano da educação, no plano dos meios de comunicação, no cotidiano, etc. Eu entendo que isto é uma obrigação estatal. Quer dizer, a ideia de cultura de paz significa o seguinte: eu tenho o direito de professar a minha religião e de acreditar que a minha religião é a verdadeira, na mesma proporção em que eu respeito o seu direito de não ter uma religião, ou o seu direito de acreditar que a sua religião é a melhor religião. Nós podemos perfeitamente conviver em paz, em harmonia, mesmo professando religiões diferentes. Tolerância religiosa não quer dizer que eu abdique das minhas convicções religiosas em nome da sua, ou que eu declare que a sua religião é superior à minha ou a minha é superior à sua. Tolerância religiosa significa uma atitude individual e coletiva, privada e pública, em que eu respeito o direito de opção do outro. Eu continuo acreditando que a minha religião é melhor, ok. Posso e tenho o direito de declarar isso publicamente, ok. Mas não posso buscar adeptos à minha religião afirmando que a sua religião é desqualificada, é endemonizada, é do diabo, que tudo que acontece de ruim tem a ver com a sua religião. Quer dizer, isso não pode. E a democracia, eu lhe diria inclusive o seguinte: a democracia no Brasil corre um sério risco. Se as autoridades públicas não se derem conta do quanto isto hoje é um problema crescente na sociedade, nós podemos ter conflitos coletivos sérios no Brasil em função dessa gramática da intransigência. Essa gramática que projeta o outro diferente como algo que deve ser destruído. Então, porque o discurso de fundo é tem que destruir o diabo. E para essa narrativa, digamos assim, destruir o diabo significa destruir os templos de Umbanda e Candomblé e os fiéis da Umbanda e Candomblé. Isso é algo muito sério e eu penso que as autoridades públicas decididamente têm que prestar atenção na gravidade e eu diria até se alertarem, quer dizer, se conscientizarem de que a gente está andando a passos largos para ter conflitos, inclusive de rua, por conta desse tipo de intransigência. A educação pode e deve cumprir um papel fundamental. Eu sempre digo que, como militante do movimento negro, como advogado, enfim, professor de direito, que fui para o Supremo Tribunal Federal defender as cotas, eu sempre digo que quanto mais a educação preparar os brasileiros para conviverem com a diversidade, menos nós vamos precisar ter lei penal, vamos precisar ter cota e tal. Porque ninguém gosta de cota, eu não lembro de nenhum intelectual negro dizendo que ele morre de paixão por cota. Mas o problema do racismo é um problema tão grave no Brasil que você não dá conta de enfrentar uma doença grave com um sonrisal, com um remedinho doce. O remédio vai ser amargo, eventualmente uma injeção e tal. E eu te diria que a educação pode desempenhar um papel estratégico, ou seja, primeiro, dissociar a diferença de inferioridade. Esse é um problema que as pessoas, ainda no cotidiano, a representação popular do diferente, se é diferente é inferior. Não, ele é só diferente. O fato dele ser diferente não o torna inferior a mim. E segundo, educar as pessoas, até porque isto é uma previsão que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação contém, a educação deve preparar as pessoas para terem na tolerância como um princípio de vida, um princípio de vida em coletividade, um princípio de cidadania, não é? Então, eu te diria que, além de reprimir, além de, eventualmente, convocar os meios de comunicação para um debate amplo com a sociedade a respeito dos limites que certos discursos têm que ter quando estão ocupando um veículo importante como é a televisão, o rádio, a educação pode desempenhar um papel fundamental. Até porque a educação, ela, ao contrário da lei penal, ao contrário da repressão, da punição, que espera o problema acontecer e depois reprime, a educação pode preparar os indivíduos, os brasileiros, para não discriminarem uns aos outros em função da sua crença ou da sua descrença, ou de, enfim,
fato ser negro, branco, homem, mulher, etc.